E se eu dissesse que o Império Romano não caiu de uma vez por todas? Que, na verdade, ele teve um último retorno triunfal? Pois é, hoje a gente vai abrir um capítulo da história que muita gente nem sabe que existiu. A última vez que Roma governou um pedaço da Espanha, quase 100 anos depois da queda do Império do Ocidente. Pode parecer coisa de filme, mas é fato. Durante 72 anos, uma fatia importante do sul da Península Ibérica voltou a ser território romano. Essa é a história da província de Espanha, o último eco, o último suspiro do Império no Ocidente. Tá, mas como é que isso foi acontecer? A resposta começa com um sonho de um imperador lá em Constantinopla e uma crise gigantesca acontecendo a milhares de quilômetros de distância. Lá em Constantinopla, o imperador Justiniano I tinha uma obsessão, a Renovatio Imperii Romanorum, ou seja, a restauração do império. E ele não estava só sonhando, não. Ele já tinha reconquistado o norte da África e a Itália. Seus olhos então se voltaram para o grande prêmio que faltava no Ocidente, a Espanha. E olha, parece que a sorte sorriu para Justiniano, porque exatamente naquele momento, o reino visigótico na Península Ibérica estava, literalmente, pegando fogo. Uma guerra civil violenta pelo trono tinha deixado os governantes fracos e divididos. Era a oportunidade perfeita. E é aqui que a história dá uma virada de roteiro. Uma aliança totalmente improvável vai escancarar as portas da Espanha para os exércitos de Justiniano. Pensem no desespero de um nobre visigodo chamado Atanagildo. Para tomar o poder, ele fez o impensável. Pediu ajuda ao imperador bizantino. O acordo foi simples, quase uma barganha com o diabo. Você me manda tropas para eu virar rei e eu te dou um pedaço da Espanha em troca. Dito e feito. Em 552, as legiões do Império Romano do Oriente, os bizantinos, desembarcaram no sul da península. E eles chegaram com tudo. Cidades portuárias superestratégicas como Cádiz e Cartagena caíram rapidinho, garantindo uma base sólida para a invasão. Mas por que foi tão fácil assim no começo? Bom, foi o que a gente chama de tempestade perfeita. Os visigodos estavam ocupados demais brigando entre si para reagir e, mais importante, a população local, que ainda se sentia romana, viu os bizantinos como libertadores, não como invasores. Para completar o caos, uma rebelião em Córdoba deixou os visigodos ainda mais perdidos. Com os pés bem firmes na península, os bizantinos fundaram ali uma nova província. Só que o tamanho exato dela e até mesmo qual era a sua capital são até hoje um verdadeiro mistério para os historiadores. Só que a história adora uma ironia. A ameaça estrangeira fez o que a política interna não conseguiu, uniu os visigodos. E sabe quem liderou a resistência? O próprio Atanagildo, o mesmo cara que tinha chamado os bizantinos. Com os visigodos unidos, o avanço parou. O sonho do Justiniano de reconquistar a península inteira morreu ali mesmo. Isso nos deixa com um baita quebra-cabeça. Qual era o tamanho real da província de Espanha? A gente tem certeza que eles controlavam cidades como Málaga e Cartagena, mas será que chegaram a dominar centros poderosos como Córdoba ou Sevilha? As fontes são tão poucas que os historiadores debatem isso até hoje. Mas que a província existiu, disso não existe dúvida. E esta aqui é a prova concreta. Uma inscrição encontrada em Cartagena que é simplesmente incrível. Ela não só dá o nome de um governador, o mestre dos soldados de Espanha, como também celebra a reconstrução da cidade. É um pedaço real, tangível, dessa história quase esquecida. Claro que a paz não ia durar. Assim que se estabilizaram, os visigodos começaram uma campanha de décadas para expulsar os romanos de uma vez por todas. A luta que se seguiu foi basicamente um jogo de números e de prioridades. Os visigodos podiam focar toda a sua força militar ali na península, já os bizantinos tinham um império gigantesco para defender, com guerras acontecendo do rio Danúbio até a Pérsia. Espanha era um posto avançado, mas nunca foi a prioridade, e a guarnição que ficava lá era perigosamente pequena. A reconquista não foi rápida. Foi uma guerra de desgaste que durou décadas. Reis como Leovigildo e Sisebuto foram cidade por cidade, empurrando os bizantinos de volta para o mar. Mas o golpe de mestre veio em 589. Os visigodos se converteram ao catolicismo. Isso uniu o reino e tirou dos bizantinos o apoio da população local. A partir daí, a queda era só questão de tempo. E assim, depois de décadas de luta, o último suspiro do sonho de Justiniano na Espanha estava prestes a ser apagado. 72 anos.
Foi esse o tempo que esse capítulo perdido da história durou. É o tempo de uma vida humana inteira. Durante uma vida, uma parte da Espanha foi pela última vez romana. O golpe final veio com o rei Suíntila. Foi ele quem liderou a campanha que finalmente tomou os últimos redutos bizantinos, que provavelmente eram pequenas fortalezas ali perto do Estreito de Gibraltar. No ano de 624, a aventura bizantina na Espanha chegou ao fim. O sonho de Justiniano estava oficialmente morto. E com ele, uma presença romana na península que durou mais de 700 anos acabava. Para sempre. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta. Por que essa história fascinante da província de Espanha é, na maioria das vezes, só uma nota de rodapé? Talvez seja pela falta de fontes ou porque foi ofuscada por eventos maiores na história. De qualquer forma, é um lembrete de que a história está cheia de capítulos perdidos, só esperando para serem redescobertos.